Boa noite. Ex-presidente Lula presta depoimento por mais de 5 horas ao juiz Sérgio Moro. O petista negou ser o dono do triplex em Guarujá e disse que nunca pediu para o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, destruir provas de repasses ilegais ao PT. Depois do depoimento, Lula seguiu para um ato político em Curitiba. Ao lado de Dilma Rousseff, ele disse que não quer ser julgado por interpretações, mas por provas. Sérgio Moro pede ao ministro Edson Fachin que mantenha o ex-ministro Antônio Palocci preso. O juiz diz que, solto, ele colocaria em risco a ordem pública. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O mundo televisivo está cheio de novidades e Cristina Padiglione está pronta para revelar o que importa no Todo Seu de hoje. Quero ver o sol nascer de novo aqui. Nós também vamos curtir o musical de uma bonitinha que eu adoro muito. Roberta Campos está de volta. Ela é uma das vozes da MPB atual e nos presenteia com uma voz suave e linda as canções. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Então fica comigo para conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando, hein? Não vai se atrasar. Vem. Ex-presidente Lula prestou depoimento em Curitiba ao juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente. Pela manhã, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa de Lula para adiar o interrogatório. O ex-presidente saiu de São Paulo por volta das 9h30 da manhã. Ele foi para Curitiba num jatinho particular, que, segundo o jornal O Globo, pertence a Valfrido dos Mares Guia, que foi ministro de seu governo. Mares Guia foi acusado de ser um dos idealizadores do Mensalão Tucano, esquema de corrupção que teria sido montado em Minas Gerais na gestão do PSDB em 98. Valfrido, no entanto, não chegou a ser julgado. Os crimes pelos quais era acusado prescreveram após ele completar 70 anos. Mares Guia é testemunha de defesa de Lula na Lava Jato e prestará depoimento em 14 de junho. Lula chegou à capital paranaense às 10h30 da manhã. Ele foi recebido no aeroporto por deputados, senadores do PT e ex-ministros. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava no local. Depois, Lula seguiu para um escritório de advocacia. Por volta da 1h30 da tarde, Lula foi para a sede da Justiça Federal, onde o depoimento foi realizado. Antes de chegar ao prédio, ele desceu do carro e foi cercado por militantes. Toda a área em um raio de 150 metros do prédio foi bloqueada pela polícia. Só passavam moradores, comerciantes e jornalistas cadastrados. No prédio da Justiça só entrava quem estava trabalhando diretamente no caso. Todas as outras audiências foram canceladas. A operação em Curitiba mobilizou quase 2.000 PMs. A cidade teve manifestações e ruas bloqueadas durante o dia. Houve protestos pró e contra Lula.
O depoimento de Lula começou cerca de 2h30 da tarde e terminou por volta de 7h10 da noite. Foram mais de 5 horas de interrogatório. Essa foi a primeira vez que o ex-presidente ficou cara a cara com o juiz Sérgio Moro. A ação penal trata do triplex em Guarujá. Lula é réu, acusado pela força-tarefa da Lava Jato de ser o real proprietário do imóvel. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula recebeu vantagens indevidas da empreiteira OAS através do imóvel. Em depoimento no mês passado a Moro, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, disse que o triplex sempre esteve reservado para a família Lula. Ele disse que esteve no apartamento em 2014 com Lula e com Marisa Letícia para tratar da reforma do imóvel. Já estava numa fase bem adiantada da reforma. E disse, não, está tudo ok. Então, Dona Marisa me fez um pedido. Disse, olha, nós gostaríamos de passar as festas de final de ano aqui no apartamento. Teria condições de estar pronto? Eu digo, olha, pode ficar certa que antes disso nós vamos entregar tudo pronto. Léo Pinheiro disse também que foi orientado por Lula a destruir provas de repasses de dinheiro ao PT. Eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. No depoimento, Lula afirmou que nunca teve a intenção de adquirir o triplex no Guarujá. O senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? Foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa teria feito? Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia? Também. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida? Nem sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida? Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria avistado? Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado. Tá. Que não estava acontecendo nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento? Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. Lula afirmou também que o triplex nunca havia sido oferecido antes da visita dele ao imóvel realizada em 2014. Fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O apartamento nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, ele falou, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente ao OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento, da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve na reunião de 2013 que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo. Estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou 6 ou 7 mil reais, 8, 6 ou 7, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou, então você sabe que vender um apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu
dinheiro. O juiz Sérgio Moro também citou mensagens trocadas entre executivos da OAS em que era citado o suposto apelido do ex-presidente Lula nas planilhas da empreiteira, Zeca Pagodinho. Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. Uhum. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho. Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. Também houve muita discussão entre Moro e o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Pelo Estatuto da OAB, eu gostaria de pedir... Nós marcamos o interrogatório do doutor Eu estou respeitando a todos. Não pode falar o tempo todo. Não é isso, eu não estou falando o tempo todo. Sim, doutor, estou tumultuando a audiência. Parece claro. Deixa o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Excelência, parece que o doutor não entende isso e quer falar no lugar dele. Lula disse que Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, esteve com ele em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, a convite dele, mas que eles não trataram de nenhum assunto relacionado ao triplex em Guarujá. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio Atibaia em 2014? Ele teve a meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Várias testemunhas e executivos, empregados da OAS, afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora, sua esposa. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Uhum. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. Uhum. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso eles estão dizendo. Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Sabe? Hã? O senhor Léo Pinheiro, isso depois ele que aqui. disse. Certo. E a pergunta que eu faço, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Se tivesse, eles seriam presos bem antes. O ex-presidente afirmou que desconhecia qualquer esquema de desvio de verbas e que não acreditava que ninguém falaria sobre isso abertamente. A senhora acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só filho... o senhor falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Lula ainda afirmou que questionou Renato Duque sobre os boatos de desvios na Petrobras, mas que nas conversas o ex-diretor negou a existência delas. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. Né? E eu falei para o Vacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil cumprir todo o ritual. Tinha outro... Então eu fiquei muito p*** da vida, muito p***, sabe? E falei. Tinha outros diretores... E ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Lula disse que nunca pediu para o empreiteiro Léo Pinheiro destruir provas de repasses ilegais ao PT. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes aproximadamente? E jamais disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Depois de ser interrogado várias vezes sobre corrupção no Partido dos Trabalhadores, Lula disse que cansou de ser triturado.
O juiz Sérgio Moro fez várias perguntas sobre os discursos contra a corrupção e criminalidade que o ex-presidente fez durante o seu governo em 2005. Mas Lula decidiu exercer seu direito de ficar em silêncio. O senhor pode responder, tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados. Depois de responder da mesma forma diversas vezes, Lula resolveu falar. Deixa eu só dizer uma coisa, doutor. Eu, na verdade, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. Só se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Depois do depoimento, o ex-presidente discursou em ato político no centro de Curitiba. Ele estava ao lado da ex-presidente Dilma. Lula chegou a se emocionar em vários momentos. Ele agradeceu os militantes e se defendeu das acusações. Lula disse que não quer ser julgado por interpretações, mas por provas. A história irá mostrar que nunca antes na história do Brasil alguém foi tão perseguido ou massacrado como eu estou sendo nesses últimos anos. Se um dia eu tiver cometido um erro, eu não quero ser julgado apenas pela justiça, eu quero antes ser julgado pelo povo brasileiro que me deu condição. Eu esperava que depois de 2 anos de massacre, eu chegasse lá, tivesse um documento dizendo: o Lula comprou o apartamento, o Lula reformou o apartamento, o Lula pagou tanto pelo apartamento, a escritura está aqui registrada em cartório, o apartamento é dele, o Lula já dormiu no apartamento, já morou. Nada, nada. É perguntando se eu conheço o Vaccari, é perguntando se eu conheço o Léo Pinheiro, é perguntando se eu conheço o Paulo Camoto, é perguntando se eu conheço. É lógico que eu conheço e não tenho vergonha das pessoas que eu conheço. Eu não quero ser julgado por interpretações. Eu quero ser julgado por provas. O ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais. O petista responde a 3 processos da Lava Jato, um da Operação Zelotes e outro da Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato. Em Curitiba, uma das ações envolve o triplex em Guarujá, sobre o qual Lula prestou depoimento hoje. Em outra, também na Lava Jato, mas que corre na Justiça Federal de Brasília, o ex-presidente é acusado de tentar obstruir as investigações ao oferecer dinheiro ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severó, para que ele não firmasse acordo de delação premiada. Foi nesta ação que o juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, suspendeu as atividades do Instituto Lula. A decisão foi publicada ontem. O Instituto deverá ser notificado em até 3 dias e então é obrigado a cumprir a medida. Segundo o juiz, apesar do Instituto Lula desenvolver projetos sociais, ele pode também ter sido usado para cometer diversos crimes. Ricardo Leite disse ainda que, de acordo com testemunhas e várias investigações, os delitos podem ter começado ou terem sido instigados aqui. No terceiro processo, respondido por Lula na Lava Jato, o Ministério Público Federal diz que parte da propina paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras foi destinada para a aquisição de um terreno na zona sul de São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula. O dinheiro também teria sido usado para comprar um apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo. Ontem, o pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, foi ouvido como testemunha de acusação neste processo e afirmou que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, pediu ajuda para mudar a sede do Instituto Lula, mas que isso era um segredo para o ex-presidente. Ela disse ao senhor se o presidente Lula sabia deste projeto. Ela não queria que ele soubesse. Mas em um outro depoimento, colhido nesta terça, essa versão não foi confirmada. O arquiteto Marcelo Carvalho Ferraz disse que participou de uma visita ao imóvel, já que o escritório dele foi contratado pelo Instituto Lula para projetar o museu. Ferraz foi ao local acompanhado de Clara Ante, diretora do Instituto. Quem mais estava presente no local? Na nossa saída,
estavam chegando, eu acho que são 2 carros, com o presidente Lula, a dona Marisa, o Paulo Okamoto e Paulo Vanucchi, que eu me lembro. E outras pessoas que eu não conhecia. Em Brasília, o petista responde a outras 2 ações penais. Em uma, na Operação Janus, Lula é acusado de usar sua influência junto ao BNDES e a outros órgãos sediados em Brasília para favorecer a Odebrecht em contratos e obras de engenharia em Angola. Em contrapartida, a empreiteira teria repassado cerca de 30 milhões de reais à empresa do sobrinho do ex-presidente, Taiguara Rodrigues. No outro processo, que tramita na capital federal e faz parte da Operação Zelotes, o filho mais novo dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, também é réu. Os 2 são acusados de participar de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a compra de 36 caças Gripen da sueca Saab pelo governo brasileiro. E na aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras de veículos. Lula ainda é alvo de outras investigações que não foram concluídas. Em uma delas, o ex-presidente é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro na compra e reforma de um sítio em Atibaia. Apesar da propriedade estar registrada em nome dos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de um dos filhos do ex-presidente Fábio Luiz Lula da Silva, os investigadores dizem que há indícios de que Lula teria recebido o sítio como vantagem indevida de empreiteiras e de que a escritura apenas oculta o nome do verdadeiro dono. Lula também é investigado por suposto tráfico de influência em obras no Porto de Mariel, em Cuba. Ele é suspeito de ter atuado politicamente para viabilizar o empreendimento que foi orçado em 957 milhões de dólares, dos quais 682 milhões saíram do BNDES. O juiz Sérgio Moro pediu ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, a manutenção da prisão preventiva de Antônio Palocci. No texto, Moro alega que uma das sentenças de Palocci está prestes a sair e que a prisão preventiva é o único modo de interromper o ciclo delitivo. Palocci é réu em 2 processos no âmbito da Lava Jato em Curitiba. Ele está detido preventivamente desde setembro. Mudando de assunto agora, hoje foi mais um dia de muita tensão na Cracolândia. Um conflito entre a polícia militar e usuários de drogas levou pânico à região. Com medo de saques e arrastões, comerciantes fecharam as portas. A situação está tensa desde que reportagens mostraram uma verdadeira feira de drogas ao ar livre e o assassinato de um homem que trabalhava em uma empresa especializada em remoções de dependentes químicos. Para evitar a aproximação da polícia, usuários de drogas e traficantes fizeram barricadas com pedaços de madeira, restos de móveis, colchões e fogo na Alameda Barão de Piracicaba e na Rua Helvécia. A cena era de um campo de batalha. O conflito começou depois de uma ação da Guarda Civil Metropolitana que entrou na região por causa de denúncias de roubo de celular. A polícia militar foi chamada. Chegou um alerta pelo Copom de que uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana foi acionada para tentar prender um suspeito que teria roubado um celular e teria fugido para dentro do fluxo. E o que chegou preliminarmente para nós também é que a vítima correu para dentro do fluxo, né? E a GCM teve que agir, né, para tanto em prol da vítima, né, como em segurança deles. A tropa de choque lançou bombas de efeito moral para dispersar os usuários. O helicóptero Águia também deu rasantes na área com policiais armados. Às 2 da tarde, a situação já havia sido controlada. O policiamento foi reforçado na região, moradores de rua e pedestres eram revistados. Caminhões da prefeitura realizaram a limpeza. O tumulto na Cracolândia também trouxe consequências para o comércio da região. Muitas lojas tiveram que baixar as portas. Há relatos de saques e agressões. Este vídeo feito por um morador mostra a correria na Rua dos Andradas. Comerciantes estavam em alerta. O dono do bar só reabriu o estabelecimento no meio da tarde. Passaram aqui na correria, abaixei meia porta, pegaram o refri da Coca-Cola e foram embora. Os vendedores contaram que algumas lojas foram invadidas e roubadas. Eles já vieram saqueando da Santa Ifigênia para cá.
Como vieram avisando, abaixa as portas, só deu tempo da gente abaixar a porta e ver aquela multidão. Bateram nas portas, chutaram, agrediram o lojista, tentaram roubar e eles vieram quebrando tudo. Durante a confusão na Cracolândia, um fotógrafo ficou ferido e teve a câmera e um notebook roubados. Ele registrou a ocorrência no distrito policial. A quarta-feira foi mais um dia típico de outono para os paulistanos. A temperatura caiu agora à noite e vai esfriar mais ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A passagem de uma frente fria pelo mar espalha muita nebulosidade e pode até chover em pontos isolados a qualquer hora do dia nessa quinta-feira aqui na capital. Olha só, teremos mínima de 15 graus de manhãzinha e máxima à tarde de 22 graus. E é claro que a chuva e o vento pioram um pouco a sensação de frio. Na sexta-feira a chuva vai embora e os termômetros ficam entre 14 e 23 graus, já com sol e céu azul. E aí no final de semana esquenta e o sol se mantém por aqui. A máxima prevista é de 27 graus no sábado. O IPCA, índice usado como inflação oficial, perdeu força em abril. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quando a gente está com uma infecção feia, a febre pode ir a 39 graus, claro. Se a temperatura baixa para 36, quer dizer, em geral, que a gente está melhorando. Mas abaixo disso, quer dizer que temos um outro problema grave. Com a inflação acontece algo um pouco parecido. No ano passado, nesta época, abril, maio, a inflação anual andava lá por mais de 9% ao ano. Agora baixou para 4% ao ano. Em média, os preços de comida e bebida subiam mais de 13% ao ano. Agora, não sobem mais de 3%. Foi uma queda violentíssima. A febre passou. A temperatura dos preços está numa faixa boa. No caso da situação da economia brasileira de agora, se a inflação baixar de 4%, quer dizer que a gente está com hipotermia, no entanto. Temperatura baixa demais. Falta dinheiro ou coragem para comprar. Quando não há consumo, quando há encalhe, os preços diminuem. Tem remédio. Baixar os juros, baratear as prestações, os crediários, os financiamentos. Se os juros baixam, eles ficam mais baratos. Com juros menores, o consumo pode aumentar. O Banco Central pode baixar os juros no atacadão da economia, no mercado de empréstimos entre bancos. Pelo jeito, é o que precisa fazer no final deste mês, com mais vontade. O problema, por enquanto, é que os bancos não estão repassando essa baixa de custos para os clientes do varejo, nós, consumidores e empresas. Talvez estejam esperando a economia dar sinal de que vai melhorar de vez. Talvez só passem a cortar seus juros com vontade lá pela metade do ano. E se não fizerem isso? Primeiro, mesmo a economia tendo parado de piorar, vai ficar bem difícil que ela saia do buraco. Segundo, será preciso perguntar bem seriamente para os bancos qual o problema com vocês e tomar alguma atitude extra. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boris Baer entrevista grandes empresários do ramo de seguros no programa Seguro. Neste domingo, 8h30 da noite. Assista agora, todo seu.